Da reclamante. Mirlene, reclamante. Priscila, juíza. Mariela, advogada reclamada. Nayara, preposta. Thalita, testemunha da reclamante. Claudemir, testemunha da reclamante. Sara, testemunha da reclamada. Jéssica, eu vou filmar. Bom dia. Tem proposta de acordo? Excelência, a empresa não tem proposta de acordo a apresentar. Eu vou apresentar a nossa contestação agora em audiência e nós vamos alegar duas preliminares, a inépcia da inicial e a ilegitimidade de partes, que é a contestação e a carta de preposição. Doutora, eu não vou acolher as preliminares, ok? Vocês vão ouvir as partes, tem depoimento pessoal? Não, nós não vamos ouvir. Ok. Testemunhas? Sim, tem testemunhas. Ok. Bom dia, qual que é o nome da senhora? Bom dia, meu nome é Thalita. Thalita, você vai ser ouvida como testemunha e tem o dever de responder, de dizer a verdade, sob pena de ser processada criminalmente pelo crime de falso testemunho. O que você faz na empresa? Eu sou motorista. Motorista. Você conhecia o falecido? Sim, conheci. Você sabe uma informação, a empresa oferece transporte? Oferece, sim, senhora. A senhora utiliza o transporte? Utilizo. A senhora viu o falecido trabalhando? Vi, a gente trabalhava num local próximo. Diariamente? Diariamente. Ok. Sabe me informar qual que era a jornada de trabalho dele? Trabalhava das 8 da manhã às 7 da noite. Você sabe se ele fazia hora extra? Fazia. A maior parte do pessoal da empresa faz hora extra. Ok. A senhora viu ele sofrendo algum constrangimento alguma vez? Vi, sim, senhora. Ok, muito obrigada. Qual é o nome do senhor? Claudemir Ribeiro. Senhor Claudemir, o senhor tem o dever de dizer a verdade sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. O que o senhor faz na empresa? Desculpa. Isso que eu ia perguntar, se não tinha... A juíza está muito arbitrária. As partes gostariam de fazer alguma pergunta para a senhora Thalita? Vai começar? Não precisa, não. Não, tá bom. A gente está aprendendo. Ninguém vai ver. A senhora quer fazer alguma pergunta? Sim. Bom dia, senhora Thalita. Bom dia. A primeira pergunta que eu tenho a fazer, a senhora conhecia o senhor Feliberto? Conhecia, a gente trabalhava junto. Trabalhava próximo? Isso. E qual que era o horário de trabalho dele? Das 7 às 7 da noite, mais ou menos. Com habitualidade ele fazia hora extra? Sim, Sim. A empresa fornece, então a empresa fornece o transporte. fornece. Você sabe se há o pagamento da hora itinerary aos funcionários ou os funcionários nunca receberam? Eu posso falar por mim, eu nunca recebi. Nunca recebeu. E faz tempo que a senhora trabalha na empresa? 3 anos. 3 anos. A senhora chegou a presenciar o acidente ou não? Não. Não presenciou? É só isso. Reclamada, alguma pergunta? Bom dia, senhora Thalita. Bom dia. A respeito do transporte que a senhora disse ser fornecido pela empresa, no cadastro de veículos da empresa não consta nenhum ônibus, nenhuma van. Como que então seria possível a empresa fazer esse tipo de transporte? Vocês têm certeza que esse transporte é fornecido pela empresa e não por algum outro tipo de firma? O motorista do ônibus que nos levava era contratado da empresa. A senhora ouviu ele falar que era contratado? Ele vestiu o uniforme da empresa. Sem mais perguntas. Qual é o nome do senhor? Claudemir. Claudemir, o senhor vai ser ouvido como testemunhas. Tem o dever de dizer a verdade sob pena de responder criminalmente por isso. O que o senhor faz na empresa? Eu sou motorista de pilhadeira. Faz tempo que o senhor trabalha lá? 10 anos. 10 anos. Conheci o falecido? Conhecido. Já que o senhor é motorista, né? Então, quer dizer que a empresa oferece o transporte para os trabalhadores? Oferece. O senhor que realizava o transporte? Não, eu viajava no ônibus. Viajava, ok. O senhor viu o falecido trabalhando?
Quando no caminho para o serviço, ele marcava no segundo ponto. E você estava sempre ao meu lado. O senhor tem conhecimento da jornada de trabalho que ele fazia? A jornada iniciava geralmente às 7 da manhã e até 19 horas. Sabe me informar se ele fazia hora extra? Eventualmente. O senhor viu o falecido sofrendo algum constrangimento na empresa? Não. Reclamante, alguma pergunta? Sim. Seu Claudemir, bom dia. Bom dia. O senhor presenciou o acidente? Presenciei. Presenciou? Presenciei. O senhor acha que houve alguma culpa? Excelência, com licença, a testemunha não pode achar nada. Ela tem que apenas fazer, determinar a realidade dos fatos, que ela presenciou ou não, e não de acordo com achismos. Correto. O senhor viu o empregado desrespeitando as placas que falavam pare na hora do acidente, da colisão? Não. O senhor não viu? Não vi. Não viu. O senhor trabalhava com o falecido, com o senhor Felisberto. O senhor ia com ele até a empresa? Vocês faziam um caminho junto, no mesmo ônibus? Eu viajava no ônibus e ele sempre embarcava na segunda parada e sempre se dava ao meu lado. Ah, sim. E o senhor, com 10 anos, né, que o senhor está na empresa, o senhor recebeu alguma vez o valor correspondente à hora itinerary ou o senhor nunca recebeu? Eu recebia. O senhor recebia? Recebia a hora itinerary. O senhor recebia? Recebia. O senhor em algum momento viu o empregado, o senhor Felisberto falecido, sofrer algum constrangimento? Não, constrangimento não, nunca vi. Tinha que ele era uma pessoa, trabalhava às vezes meio distraído e era chamada a atenção para executar o serviço com maestria, né? Que era um serviço de empilhadeira, era um serviço que necessitava ser técnico, né? E às vezes, até pela idade, era chamada a atenção dele. Assim, sem mais. Reclamado. Bom dia, Sr. Claudemir. Bom dia. Eu queria confirmar com o senhor apenas a existência qual é o limite de velocidade permitido dentro da área da empresa que ocorre apenas o manejo das empilhadeiras. O transporte de veículo ou das empilhadeiras? Das empilhadeiras dentro da empresa, a área da empresa que só ficam as empilhadeiras, onde aconteceu o acidente. Sim. Existe um limite de velocidade naquela área? 5 por hora. Existe placa sinalizando essa velocidade? Existe placa sinalizando como deve ser a locomoção dos veículos lá dentro? Existe sinalização vertical e horizontal, de solo e de... Os veículos Scanias, eles não ficam na mesma área dos veículos de empilhadeira, correto? Somente na área de embarque e desembarque. Isso mesmo. Sem mais perguntas. Bom dia. Qual é o nome da senhora? Sara. Sara, a senhora vai ser ouvida como testemunha, tem o dever de dizer a verdade sob pena de responder criminalmente pelo crime de falso testemunho, ok? A senhora é testemunha da reclamada, é isso? Isso. A senhora trabalha na empresa? Sim, eu sou secretária do RH da empresa. Ok. Conheci o falecido? Sim, ele era funcionário da empresa. Via ele trabalhando? Sim, o local onde eu trabalho, que é a secretaria, tem de vidro, né, a parte, então às vezes eu vejo ele passando, os funcionários vejo passando pelo vidro da sala. Ok. A empresa oferece transporte? Eu desconheço. Eu, particularmente, vou com veículo particular para a empresa. Você sabe me informar a jornada de trabalho do falecido? Dos funcionários, a jornada de trabalho é das 7 da manhã às 5 da tarde. E tem 1 hora de almoço para todos os funcionários. Sabe se ele fazia hora extra? Olha, quando os funcionários fazem hora extra, fica anotado na carteira, no ponto deles, né? Então, se ele fez, com certeza vai estar anotado no ponto. Ok. A senhora sabe se o falecido sofreu algum tipo de constrangimento na empresa? Desconheço. Não sei informar. Ok. Obrigada. Os autos estão conclusos para sempre. Perguntas? Perguntas da reclamante. Senhora Sara, bom dia.
A senhora via sempre o falecido na empresa? Eu via ele passando quando ele chegava e às vezes quando ia embora também. A senhora via ele passando, mas a senhora nunca presenciou ele trabalhando? Não, porque eu trabalhava na sala fechada, né, e não tinha acesso aonde ele trabalhava. Então, de qualquer forma, a senhora não pode afirmar se houve ou não houve constrangimento. Eu não presenciei. A senhora nunca presenciou, Nunca presenciei. mas também não quer dizer que não houve, porque a senhora fica numa parede de vidro, numa sala fechada, e não dá pra ouvir o lado de fora, certo? Não escuto. Não dá pra ouvir? Não. Sim. A senhora presenciou o momento da colisão, o momento do acidente? Não, quando eu fiquei sabendo já tinha acontecido. Ah, sim. A senhora também ficou sabendo, não presenciou nada. Quando eu já fiquei sabendo, já tinha acontecido o Já acidente, tinha ocorrido chegado o falecimento, resgate, sim. A senhora sabe informar se os funcionários que moram distante, difícil acesso, se a empresa fornece o transporte? Eu desconheço, eu não sei se a empresa, que eu saiba, a empresa não oferece. E a empresa tem pátio para os funcionários guardarem o veículo? Ou é um lugar restrito, não dá para guardar veículos? Geralmente eles a colocam na frente da empresa. Na frente da empresa tem um espaço para colocar. Na frente da empresa? Sim. E quantos funcionários tem na empresa? Há cerca de 100 funcionários. 100 funcionários? Então o pátio cabe aproximadamente 100 veículos? Mas nem todo mundo vai de veículo, doutora. Ah, sim, mas então Pessoas que vai de moto, a maioria vai de moto. Vai de moto? Isso. Pega a marginal da rodovia de moto? Sim. Isso. Só isso, excelente. Bom dia, Sara. Você sabe informar se existem placas que sinalizam como deve acontecer o manejo dos veículos dentro da empresa, sinais de pare, limite de velocidade, se a empresa é bem sinalizada quanto ao deslocamento dos veículos dentro dela? Olha, o pouco que eu andei dentro da empresa, porque eu fico na sala restrita, eu pude perceber que sim, tem placas sinalizadoras, mas eu não sei informar quais os tipos de placa. Ah, sim. A senhora sabe informar se existem, como é uma empresa grande, uma metalúrgica, se existem áreas específicas para determinados veículos, como a área das empilhadeiras, a área em que as Scanias fazem os carregamentos do aço? Sim, é determinado até quando faz o contrato, como eu trabalho no RH, né, a parte do contrato fica especificado as áreas que tem que trabalhar. E a senhora já sofreu algum tipo de constrangimento na empresa? Não, nunca sofri. A senhora se dá bem com os seus gerentes, com os chefes da empresa? Sim. São pessoas de boa índole, Sim. que não maltratam os funcionários? Nunca presenciei nada. Sim, acho. As partes não têm interesse mesmo em fazer acordo? Doutora, nós podemos oferecer, em relação às horas intímeras, uma proposta de R$500. A reclamante Não, a reclamante não aceita o acordo. não aceita mais alguma proposta? Nós queremos ver a respeito desse pedido de danos morais, porque na inicial não consta nem porquê desse pedido de danos morais. E nós não entendemos ainda por que está sendo pedido dano moral nessa ação, sendo que não há nenhum fato relacionado que cause esse dano moral. Reclamante, tudo sobre isso? Eu protesto, excelentíssima, porque devido a, eu não sei se a senhora é mãe ou não, mas pela dor íntima que a reclamante teve, o seu único filho, era o filho que sustentava a casa, pagava o aluguel, e os danos morais, na verdade, foi colocado por essa dor íntima da mãe, da Em perda. decorrência da morte, Em não de decorrência- algum constrangimento que ele tenha sofrido na Não, em empresa. decorrência da morte. Ok. Os autos estão conclusos para a sentença. Obrigada.